Olá, senhores, paz e luz. Este vídeo é o 44. Vou tentar explicar a ligação desde os primórdios lá do passado com a atual nova ordem mundial. Porque isso não é de agora, isso já vem de muitos anos atrás. Bom, pode não ter ficado assim muito bem, com muita claridade a explicação, mas sempre dá para entender um pouquinho, eu acho, né? Então, porque para conseguir saber a ligação é preciso ir lá, muita pesquisa, muito estudo lá antes mesmo do Egito, né? Na época já da Atlântida. E quem sabe se antes da Atlântida, né? Também. Então, senhores, bom estudo. Tá aí o vídeo. Olá, pessoal. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui dando algumas explicações sobre os seres que nós, os seres que seguem a luz do Criador, denominamos seres da não-luz ou negativos, e ver o passado histórico, o passado para conseguir encaixar o quebra-cabeça. Eu havia feito um vídeo que parece que tinha saído com boa explicação, mas como eu deletei o meu primeiro canal, que era muito completo, então estou tentando agora fazer muito bem. Então vamos lá, né? Vou tentar. Passado da Terra. O que é o passado da Terra? É que ele se autoformou com as partículas do Pai, Mãe, Criador primordial, que é o que se chama aqui na terceira dimensão de Deus. E que, segundo os seres da luz dizem, não se deve chamar Deus de Deus, mas sim Pai, Mãe, Criador primordial. Porque Deus foram denominados com traduções em outras línguas, como Jeová, Maomé, Yahvé, Shiva, Krishna, etc., né? E outros que eu não estou lembrando agora, erroneamente porque foram seres que se fizeram passar por Deus, e não é o verdadeiro Deus, o qual não se comunica, na realidade, não se comunica com ninguém. Se comunica com espíritos de luz, com seres que seguem a luz, aos seres que precisam de ajuda, aos seres que morreram temporariamente, foram lá não sei onde, e um ser se comunicou com ele mentalmente, ele acha que foi Deus. A realidade é essa. Bom, aí ele volta, porque Deus está lá só criando o universo. A realidade é essa. Muito bem, então, voltando ao que eu me propus fazer hoje no vídeo. Então está lá o planeta todo formadinho, aí começam a aparecer o quê? Água, vegetação, tudo na sua ordem, né? Depois seres do próprio planeta, da própria dimensão, não é do planeta, do que está a forma da parte do planeta material. Então começa a se formar. Aí você vai lá na história, que quando no primário, que eu estava no primário, eu não acreditava nessa coisa de dinossauro, achava que era tudo fantasia. E é verdade, né? Já está provado que é verdadeiro. Então, começaram a aparecer, depois de minúsculas vidas, como bactérias, fungos, aí vieram esses seres, né? Eu creio que foi da própria Terra, porque há tipo humanoides, houve seres tipo Homem das Cavernas também, que parece que surgiu da próprio planeta, né, da própria dimensão, dessa dimensão. Por quê?
porque a Terra e todos os planetas têm consciência, porque ele foi feito da luz, feito das partículas do Criador. Então se formaram aqui vidas, né? Aí vieram outras vidas, vieram catástrofes que foram iluminando nessas formas de vida, vieram seres de outros planetas chamados por nós de extraterrestres, que também eliminaram esses seres para poder viver aqui, porque nos dinossauros há aqueles em que estraçalhavam os seres humanos vivos, né? Então foi preciso acabar. E houve aqueles problemas de catástrofes que sempre acontecem, né, nesta dimensão. Bom, aí, segundo a historinha dos Pleiadianos, eles vieram para cá e formaram vidas. Segundo eles dizem, que tiveram duas opções, ou ir para o todo, ou vir para escolher um planeta para fazer vidas. Então eles vieram aqui para esta dimensão, para a Terra, porque ela fica localizada no lugar em que é mais fácil os outros de outros planetas virem para cá, porque eles haviam convidado, segundo eles disseram, haviam convidado seres para atuar na criação. E houve várias tentativas, quer dizer, houve vários seres diferentes, assim, na matéria. Eu creio que quando eles eles fizeram a matéria para colocar os seres que foram desintegrados lá no planeta deles, sendo essa historinha verdadeira. Que eles disseram que o planeta era tão luz, de tão luz, que acabou implodindo. Não é explodir, é implodir por ele próprio, de tanta luz. Então eles disseram isso, que vieram para cá devido a esse problema. Aí daqui eles também foram para aquele espaço onde tem a Pleiades, que não tinha, então eles fizeram as Pleiades, construíram as Pleiades para futuro abrigo deles. E eles habitam hoje a constelação de Pleiades em 5 estrelas, porque Alcione é o Sol deles, né? Sol central. Mas nas outras estrelas há outros seres, lógico, né? Bom, então eles estão lá. E aí cada estrela é um tipo fisionômico um pouco diferente um do outro. Bom, e tem as suas dimensões correspondentes, porque eles são evoluídos. Muito bem, então eles estavam aqui, fizeram muitas experiências, eles disseram que fizeram os animais, eles disseram que fizeram plantas, fizeram seres, e eu deduzo que também foram convidados reptilianos, talvez eles não fossem assim tão ruins como são agora, e foram convidados. E nesse convite, o que é que os pleiadianos fizeram? Segundo eles disseram que os pleiadianos disseram que fizeram os Anunnakis com 50% de gene dos reptilianos, 50% deles próprios, dos pleiadianos. Aí fizeram ser os Anunnakis, que os traíram e disseram o segredo, o código do portal, e eles entraram, que é aquele portal lá naquela região do Iraque, naquela região que tem guerras, né? E ficou descoberto o código e pronto, e passa quem quiser, né? Então ficou lá. Bom, aí houve uma guerra entre a luz e as trevas, porque os Anunnakis estão na luz, não seguem o Criador, e houve uma guerra entre eles, e para que esta superfície da Terra não fosse destruída, os pleiadianos e outros foram embora, mas muitos extraterrestres ficaram aqui. Muitos estão aqui há milhares de anos. Agora, a Terra, como eu já expliquei, ela tem várias dimensões, então, quando foi construída aqui e teve essas vidas, o próprio Criador primordial, a consciência da Terra, junto com a luz do Pai Mãe Criador primordial, e os logos, o logo da Terra, que é o Sol, foram fazendo dimensões conforme a necessidade. Terá várias dimensões conforme a necessidade. No livro, acho que é das energias, né? Acho que foi, não sei se foi nesse livro que eu li, que tem 77. Os pleiadianos dizem que tem 30 e poucas, e lá diz que tem 70 e tantas dimensões. Então, uma dentro da outra.
Eu estou aqui vivendo e aqui nesse espaço pode estar vivendo outra coisa. E deve ser assim mesmo, porque eu tive uma experiência no meu quarto, uma vez eu estava deitada, dorme, não dorme, dorme, não dorme, e olhei assim, eu estava assim deitada, a janela era assim, não era nesse compartimento, é novo. Aliás, é ao contrário, eu estava deitada assim, a janela ali. E eu estou olhando para lá, e eu vejo, deixa eu ver se eu sei explicar, uma coisa assim, grande, a janela está aqui, e a coisa está aqui, tem um espaço assim, então aqui, um negócio assim, grande, fazendo assim, como se fosse uma gelatina. E eu me apavorei, sinceramente, eu nem lembrei se poderia ser um portal, não, eu me apavorei e pronto. Eu creio que ou tinha alguma presença ali que foi embora, ou tinha entrado, ou seria os tais portais que se abrem naturalmente. Há portais em todos os lugares do universo e aqui na Terra, que eles se abrem assim. Tanto que se a pessoa estiver ali, ela some. Ela vai para o outro lado, vai não sei para onde, some. E tanto é verdade que uma ex-amiga que fazia essas caminhadas, entrava nesses grupos para ir ver onde aparecem mares, onde tem cavernas que supostamente tem extraterrestre lá dentro. E eles passaram no lugar e ouviam os gritos de uma pessoa. E foi narrado o seguinte: estava indo um grupo e o cara de repente desapareceu ali. Como pode uma coisa? É um portal. Ele puxa. Ele faz isso e quando ele retrai, ele leva o que tiver ali. Não foi nave, porque diz que escuta os gritos dele. Só uma pessoa com muita sabedoria poderia retirá-lo dali. E ele fica ali. E ficou preso. Ele está preso entre uma dimensão e outra. E não sabe como fazer de ir para trás ou ir para frente. É isso que acontece. Por isso que é muito perigoso até fazer viagem astral, essas coisas, porque é muito perigoso. Bom, e aí, esses seres começaram a dominar aqui a Terra. E eles se acham como se eles fossem deuses. Fazem a matéria, fazem também, e são deuses. Então, tem poderes paranormais também, como os da luz, e eles se acham que não precisam de Deus, não precisam da energia divina, então começaram vamos dizer, a fazer dentro daquilo que eles acham que é certo para eles, e para conservar o poder deles, que é muito importante para eles estarem sempre no alto, né? É muito importante para eles terem escravos, etc. Então foram feitos escravos lá em Gondolândia, lá no sudeste, né, no sudeste da África, foram feitos porque os Anunnakis não queriam mais trabalhar nas minas. Se revoltaram, depois de milhares de anos se revoltaram. Aí, isso foi narrado por um ser chamado Inanna, que é uma Anunnaki, né? Um ser que veio dar informações a uma canalizadora. Bom, e a coisa foi indo, nós tivemos várias raças, sirianos, reptilianos, capelinos, os pleiadianos, não sei se andrometranos tiveram aqui, bom, eu sei que tiveram muitas raças. Então há uma confusão muito grande, que veio uma raça e diz assim: nós estivemos aqui, fizemos isso e aquilo. Esquece outra, ou a pessoa que canaliza não entende bem, ou quando há uma tradução, não traduzem bem. O que esse ser que transmitiu ao canalizador tinha que dizer? Nós fomos um dos seres que esteve aqui ajudando na formação do ser humano, do futuro ser humano. Os pleiadianos, nesse aspecto, quando eles explicam bem melhor do que outros seres que vêm lá para os canalizadores e dão as informações. Eles são mais... dá mais detalhes, tem uma maneira mais de explicar. Então há muita confusão. E vocês têm que entender o seguinte: bom, tem que dividir seres do bem e seres do mal. Então esses seres do mal, que têm amor a si mesmo,
eles fazem as investigações usando a energia do amor, mas para si mesmo, egoisticamente, né? E foi por aí. E aí, o que é que acontece? Esses seres estiveram já, pelas minhas pesquisas, na época da Atlântida, né? Então, os marcianos são um desses seres que se acham uns deuses, tanto que, bom, não vou adiantar porque aí vai dar confusão. Então, vamos lá, seguir a coisa. Então, por aí, então nós vamos, antes da Babilônia, nós tivemos seres terríveis, seres que, desses filmes de ficção, são enormes, altos, com chifres de verdade. E antigamente as coisas eram maiores, cavalos maiores, etc. E cruéis, matavam porque queriam aquele espaço livre, matavam por matar, matavam pelo prazer de matar, matavam porque não queria ninguém no caminho, se olhava para a pessoa, matava, e era assim que eles eram. Se você era da luz, ele achava que você não pertencia ao grupo deles, eles matavam. Isso foi indo durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Bom, antes de Cristo, a Babilônia, né? Acho que a Babilônia é da época do Cristo. Eu não sei se veio depois ou era antes de Cristo. Eu não. Mas na Babilônia, quem, vamos dizer, comandava ali, que eles achavam que estavam comandando toda a Terra, né? Eles conheciam que até as outras dimensões e achavam que a Terra, como nós também, há muitos anos atrás, a gente também achava, né, que a Terra é só a Terra, mas não, tem outras dimensões. Então, eles estavam só aqui na terceira dimensão, mas achavam que era todo o planeta que estavam dominando. Então, eles começaram, talvez, a descobrir, quem sabe, que o nosso Deus tem uma parte positiva e uma parte negativa. Mas essa parte negativa não quer dizer que seja uma parte má, mas eles creio que interpretaram assim, acho eu. E aí começaram a fazer, alguns grupos começaram a fazer, a dividir. Então o nosso Deus é esse, vamos dizer, o nosso Deus é esse, é o Deus do mal, né? Mas também, isso é alguns que eu estou dizendo, mas o que mais levou a essas pessoas, na época, vamos dizer, de Moisés, acreditar nesse Deus que manda cortar a mão se você rouba, apedrejar se a mulher não quer ficar com o marido, ou se a mulher botou chifrinho no marido, mas o homem podia botar chifre, não tem problema. A mulher sempre esteve ali subjugada, né? Você não matará. Agora tem um versículo lá bom, né? Amarás teu pai, tua mãe, deixarás teu pai e mãe para ir lá para formar uma nova família e tal. Bom, mas tem aquela parte ruim, né? Inclusive tem um versículo que diz que os filhos pagarão pelos erros dos pais, ou pelo pecado dos pais. Bem, em parte isso acontece, porque, veja só, mas ele determinou ali, aquele ser chamado Iavé, Jeová, determinou isso. Esse cara que transmitia para Moisés, se passando por Deus, porque não era Deus M nenhum. Era um extraterrestre servindo a parte, né, do Criador, botando freio porque as pessoas estavam assim, querendo poder. Então, eles muito preocupadinhos. Então,
avisaram lá os colegas deles que estavam aqui, ó, manda aí uma nave, manda aí, porque o negócio aqui está ficando feio, então vamos passar, tem que chegar aí alguém, né, com aquela luz vermelhinha lá da nave, né, e vinha aquele foguinho que era tipo raio laser escrevendo nas pedras, né. E o Moisés encantado com aquela luz era Deus, aquela voz que ele ouvia era Deus, né. Isso aconteceu com uma pessoa que viu uma nave vermelha, ficou encantada, Deus, não sei o quê. E essa nave com a cor vermelha nada é mais do que dos greys que a gente tem que fugir, correr, se esconder deles, né? Senão eles pegam a gente para fazer comidinha. E não matam a gente antes de fazer comidinha, é vivo mesmo, né? Então, naquela época que as pessoas leigas e completamente sem sabedoria nenhuma, veja só, né? Então apareceu isso, tá bom. Então ele levou aquela droga daquelas escrituras lá pro povo, porque o povo realmente estava terrível. E ele disse que o povo que havia sido escolhido seria o povo judeu, hebreu, judeu é religião, hebreu. E lá apresentou, mas naquela ocasião estava tudo misturado. Os judeus, os hebreus, estavam misturados com os babilônios e outras raças que estavam lá naquela época. E os babilônios é que colocaram essas ideias de servir a outros deuses. E os israelitas acabaram seguindo isso. E quando eles vieram para a Atlântida, eles acreditavam num só Deus e eles combatiam os marcianos que tinham vindo de Marte e brigavam por causa disso. E acabaram deixando se influenciar, né, alguns e foi. E aí ficaram com essa lei, né, adotaram essa lei. E ali, na Babilônia, esses seres eram Anunnakis, que eram reptilianos, porque tinham gen e, embora tivesse só 50% dos genes reptilianos, eles abraçaram essa coisa de ser reptiliano. E também havia os seres reptilianos e carne, eu quero dizer reptilianos como eles são na forma, que você vai encontrar em povos antigos, não muito detalhado, umas figuras em terracota, em outros materiais, cerâmica, formas de répteis, reptilianos, em pé, com duas mãozinhas, mas com garras, em pé, com rabinho, alguns com asa. Porque naquela época alguma coisa se perdeu, né? Se perdeu na história. Lá nos Sumérios, na escrita suméria tem muita coisa, mas muita coisa às vezes eles traduzem erroneamente. Mas muita coisa às vezes que os extraterrestres vêm falar para os canalizadores, a gente acaba descobrindo que no ano tal havia sido traduzido e falava isso lá nos Sumérios e outras línguas também, né? Lá no Babilônios e tal. Bom, então ali na Babilônia tinha os marcianos, que possivelmente teriam genes também reptilianos, porque uma pessoa que viveu lá em Marte, que se comunica comigo, está aqui na Terra, não é espírito não, é um ser que teve várias reencarnações, e ele disse que lá os marcianos eram semelhantes com a gente, mas tinha os reptilianos lá também, e os reptilianos é que fizeram aquele estrago na superfície de Marte, botaram uma bomba nuclear. Ele tinha 16 anos
Ele estava em casa e viu aquele clarão da bomba e ele, plac, né? Ele sentiu um calor muito grande, desencarnou. Aí foi tudo embora, todas as vidas foram embora. Então, esses marcianos que vieram para a Atlântida foi antes de jogarem essa bomba, né? Essa energia nuclear, essa radiação. Porque eles já sabiam que ia acontecer isso, então eles vieram. Mas esses que vieram, esses marcianos, eu suponho, não estou dizendo, eu suponho que eram esses de forma semelhante a gente, ou poderiam ser forma reptiliana, né? Não sei. Aí eu não sei dizer para vocês, ainda não consegui encaixar a coisa. Mas eles eram da Babilônia. Então, depois da Babilônia, que eles foram se formando vários grupos, isso, aquilo, e tá. No Egito, o Egito, por exemplo, o Egito tinha seres da Atlântida, mas tinha seres de outras fontes, de outros planetas. Então, há uma figura que vocês, chamada, diz que a gente não deve nem mencionar esse nome. Eu não vou mencionar, mas vou escrever, para não mencionar. Isso aqui. Eu vou acender outra luz, tá? Só um instante. Muito escuro não vai dar aí para... porque estava claro, mas está ameaçando chuva. Deve ter melhorado agora, né? Isso. Então, esse nome aí que eu não quero pronunciar, porque quando a gente pronuncia, a gente forma várias formas geométricas, fica no ar. Então, não vou mencionar. É esse nome aqui, e já vou apagar. E ele tem essa forma. Você encontra essa forma nas figuras egípcias. Como é que é o meu... mas agora... Deixa eu ver se eu tenho aqui no livro. E fazer sem olhar também. Ele é um pouco... tem uma cara diferente. Deixa eu ver se este livro tem. Eu não sei se esse livro aqui tem. Vamos ver. Que agora não dá para ir procurar. Porque eu nunca sei. Quando eu começo a falar um vídeo, eu nunca sei o que eu vou dizer. Eu não programo. Eu vou falando o que eu sei, o que eu lembro. Eu não programo. Eu me sinto mais à vontade assim. Encontrei. Dizem que os primeiros pleiadianos, eles tinham uma forma de pássaro. Mas não seria, acho que esse ser aqui, né? Deixa eu ver aqui. Não sei. Eu não vou mostrar o livro, porque ainda podem botar anúncio. Estão botando aí anúncio. Sem minha permissão, estou botando anúncio em alguns vídeos, não tem todos, mas então, eu vou ver se eu faço aqui. Se eu mostro o livro, está dizendo que eu estou mostrando o livro. Olha, eu tenho que ter o livro para estudar, eu não posso mostrar. As pessoas só pensam no dinheiro, a gente não quer fazer as coisas para não... Eu estou aqui na Terra, eu estou com essa missão, não é para ganhar dinheiro, não. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu estava com 80 e tantos vídeos, né? Que eles colocaram a luz, então estava eu, cheio do dinheiro. Eu não faço isso por dinheiro. Eu estou aqui fazendo isso para informar as pessoas que querem se informar. Eu agora, neste canal, retiro, sim, os comentários para que aquelas pessoas maldosas, que me xingaram tanto no primeiro canal, não ponham energia negativa. Elas vão colocar energia negativa, não no meu vídeo, no próprio pensamento delas, e que vai, né? Mas não fica ali no meu canal, escrito ali nos comentários. Então, por isso, eu sei que muita gente queria fazer perguntas, mas me desculpem, mas eu não vou mais abrir canal. Mas tem aí, quando eu faço a meditação, ainda deixo, né? Deixo em aberto.
Bom, então vamos lá, uma cabeça, tem um bico assim. Muita gente vai pensar que isso aqui é pleiadiano, né? Não é não. Eu já vou falar como é que é. Ó, aqui a perna, braço. Eu vou fazer assim o braço só para... Então era uma coisa mais ou menos assim, ó. Mais ou menos, um bico muito comprido, e isso aqui é o cabelo, tá? E tem pessoas, o nome dele, bota aqui de novo. Muita gente fica adorando porque diz que é um deus. E pelas informações dizem que a gente não deve nem dizer esse nome, porque quem disser o nome dessa criatura aqui é atraído por ele. Porque pense em crueldade, pense em poderes mais cruéis, é esse ser. Pense o que esse ser pode fazer. Então, um dos seres que habitou lá é esse. Como é uma das formas dos pleiadianos, eles são seres pássaros. Então, eles têm um nariz assim feito um pássaro, né? Mas não é como aquele nariz, e aqui eles têm penugens. Eles têm penugens aqui. Tá? Bem diferente. Um dos pleiadianos, porque tem vários. Então, quando ele, às vezes, se apresenta a uma pessoa, eles se apresentam naquela forma antiga. Porque eles agora são luz, né? Então, naquela forma antiga. Então, há assim uma confusão muito grande. Esses seres lá do Egito, agora, poderia terem alguns pleiadianos, porque nem todos puderam sair daqui, né? Então, poderia ter sim. Talvez, quando fazem os anjos com asas, seria referente a eles. E os outros com asas com cara diferente são draconianos, porque os draconianos estão acima dos reptilianos. E aqui tinha draconianos que os dois são amigos, vamos dizer assim. Então, draconianos e reptilianos. Bom, então, já estou no Egito, né? Então, os romanos estão lá fazendo né? Crueldade em outros lugares. E aí depois eles conseguem ir ao Egito, porque os romanos, eles vieram com uma técnica marciana, porque eles são descendentes, os romanos, dos marcianos. Mas antes de serem romanos, eles já foram outras raças, outros grupos. Tanto que eles perderam essa coisa de ser Marte. Então, eles modificaram, eles esqueceram que eles eram de Marte. Então, eles passaram a adorar Marte como um deus. Né? Eles esqueceram. Tanto quem viu o filme Ben-Hur, o amigo do israelita lá, do Ben-Hur, ele adora Marte. É um deus para ele. E isso também foi considerado aos imperadores lá de Roma, porque essa coisa de rei, imperador, isso aí veio dos reptilianos e draconianos, por causa desses hábitos, né? Então, o César é considerado rei, o outro que substitua, os que foram anteriores, era considerado, né, um rei, um deus. Aliás, não era um rei, um deus, né? É como a Igreja Católica, o Papa se considera um emissário de Deus. Quer dizer que Deus desceu aqui e disse: tu vai ser Papa porque tu vai ser o meu. E muitos pastores dizem essa bobagem também.
Somos trabalhadores, todos nós trabalhadores. A pessoa que está aqui em missão é um trabalhador da luz. E hoje nós sabemos o que é a Igreja Católica, né? Bom, então a Igreja Católica, nessa época lá do Egito, ela já estava, que eram sacerdotes, os anteriores que eram sacerdotes, já estavam preparando a coisa para que a futura Igreja Católica vencesse para dominar com a religião todas as pessoas, né? Primeiro, isso aconteceu. Bom, então vamos lá. Então os romanos são os descendentes dos marcianos. Depois, com o tempo, veio a surgir, que eu não estou lembrada, uma nova organização. Porque os romanos foram por água abaixo, formou-se uma organização. Mas, com o tempo apareceu a máfia czariana, que formada com seres répteis, em forma humana e outros em forma não humana, escondidos, né, por aí. A máfia czariana, ela se desdobrou em várias organizações. Ela teve outras denominações. E aí surgiu a célebre família Rothschild e Rockefeller, e que são descendentes de reptilianos também. E aí, outro ramo deles anterior, os Illuminati. Máfia czariana, vários grupos, um deles Illuminati, e depois surgiu o Rockefeller e o Rockefeller. Me desculpe, né? Eu estou tentando seguir a ordem. O que eu quero dizer é tudo uma coisa só, com várias denominações. Então, existiu, ou ainda existe, várias sociedades secretas, como não sei o que, dos 300, eu não estou lembrando, o Hitler pertenceu a uma sociedade secreta, tem uma que tem uma última denominação, sei que é Bornes, e tem várias, mas é tudo a mesma coisa. Por exemplo, os grandes chefões denominam, bom, você vai agora para lá, para o país tal, e vai formar uma... Surgiu também, daí surgiu a maçonaria, que tem a ver também com os templários, e aí surgiu. Só que, a partir do 33º grau da maçonaria, é outra coisa. Quem frequenta, positivo. Agora, do 33º, eles têm poderes e, se eles quiserem eliminar alguém, eles podem eliminar. Isso foi, olha que eles fazem o juramento, os maçons, mas foi dito para mim por um cara que foi maçom, que a partir do 33º grau, um maçom, se quiser eliminar uma pessoa à distância, ele elimina. Ele pode ocasionar doenças, etc, etc, porque eles desenvolvem poderes. Olha que ele não podia falar uma coisa dessa e me revelou. Já que ele revelou, eu estou revelando para vocês. Então eles fazem lá um juramento, sabe? Juramento lá. Eu creio que eles nem podem mais sair de ser maçônicos. Se sair, é eliminado. E assim vai, várias sociedades secretas. Aí começaram, eu acho que já foi na Babilônia, se eu estou lembrada, que já começaram a fazer o que seria o esquema deles, o que seria os futuros bancos. Então eles pegavam num papelzinho, a pessoa estava precisando de dinheiro, né? Aí eles pegavam um papelzinho e estava lá escrito que aquele papelzinho assinado, publicado, assinado pelos dois, ele valia como se fosse um dinheiro. Aí o cara queria
alguma coisa, fazer alguma transação, então aquilo valia como dinheiro. E foi assim que acabou surgindo com os anos o papel moeda, né? ou a moeda. Não, primeiro foi a moeda em cobre, em latão, em ouro, né? Primeiro em prata, ouro, depois prata, depois até surgiu o papel. E hoje nós temos a maquininha, né? Para fazer as transações. Mas já na Babilônia, eles já esquematizaram, né? Eles já determinaram, vamos fazer isso e vamos devagar. Então, senhores, o que eu quero dizer é que é uma coisa só, com várias filiais, com várias denominações. Então, às vezes você vai lá estudar, vai ler sobre os Illuminati, aí você escuta falar máfia czarina, aí você fica assim, tá tudo ligado, eles vão mudando de denominação. E hoje o que é que eles são? A nova ordem mundial. Pode ser até que venha a surgir outro nome, além da nova ordem mundial. Hoje, esses seres, já da época, ou antes da época da Babilônia, é a nova ordem mundial. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo vai mudando de denominação, os povos, né? Países novos vão surgindo, principalmente na África. Tudo vai mudando, né? As ruas vão mudando de nome, né? Também. E é assim que acontece. São milhares e milhares e milhares de anos. Pode ser que não será na minha vida, mas pode ser que daqui a uns 30, 50 anos, 100 anos, sei lá, essa nova ordem mundial tem outra denominação. Mas a nova ordem mundial é o mesmo que Rockefeller, Rockefeller, poxa, quero lembrar do nome aí do cara que até está ligado à informática. Bom, deixa para lá. Deixa para lá porque eu não estou lembrando mesmo. Eu sei e não lembro o nome. Começa com B. Bom, Illuminati, máfia czarina, romanos, babilônicos, marcianos, reptilianos, draconianos, Grege também pode acrescentar. É tudo. Está tudo ali. Está vendo um bolinho, um círculo. Aí tem um círculo aí, esse tem essa denominação, aquela denominação, mas é para chegar a uma coisa só. São várias denominações, mas que se juntam a uma só, que é a nova ordem mundial. Certo, senhores? E os componentes dessa nova ordem mundial se acham poderosos, eles são trilionários, têm muito dinheiro, podem fazer o que quiserem, porque dinheiro dá poder. Por que eles gostam tanto de dinheiro? Eles exploram a humanidade, né? Porque o dinheiro dá poder, certo? O dinheiro dá poder de compra, o dinheiro dá poder para fazer a outra pessoa calar a boca. O dinheiro dá poder para ameaçar, dá status. Nós estamos hoje numa situação que a classe média alta, para ser respeitada, ela tem que ter carro, ela tem que morar num prédio de luxo, que tenha não sei quantos porteiros, não sei quantos serventes, ela tem que ter uma casa lá não sei onde para passar final de semana fora, ou viajar, ou ir para o hotel. Aí você é classe média baixa ou é pobre, aí você... Até a própria família, os outros parentes, até despreza a pessoa, porque ela não ter vencido, não ser igual aos outros. Porque aquele parente, como está numa melhor, acha que o outro também tinha que estar no mesmo nível dele, então começa a desprezar. Essa é a realidade, essa é a verdade. Experiência. Então, senhores, essa cadeia
se vocês forem pesquisar... outra coisa, o projeto Rato, o projeto Bluebeam, o Montauk, tudo isso está ligado a uma coisa só. Alguns elementos da NASA, né? Olha, gente, tudo está. E não se iluda com o negócio de presidente e tal, porque a nova ordem mundial procura colocar os políticos à maneira dela. Eu vou fazer agora um intervalo, depois eu continuo. Olá! Vou continuar o vídeo que eu estava fazendo, que eu dei um intervalo, porque a minha voz já estava ficando muito ruim, né? A garganta, devido às cordas vocais, que já estão enfraquecidas. Minha dicção agora não está assim tão perfeita, né? Bem, Bom, senhores, eu estava falando aí que a nova ordem mundial, ela é composta de vários grupos, quer dizer, são vários grupos, né? Uma rodinha. São vários grupos e que vai dar todos no mesmo lugar. Tá? Vários. E aqui está o principal, que a nova ordem, a nova ordem mundial, que é composta de vários grupos, né? E que dá o total de NON, que é o nome atual. Pode ser que daqui a algum tempo isso aqui mude de nome, né? Estão sempre mudando. Como, por exemplo, não sei o que dos 300, tem o comitê dos 300, e esse comitê dos 300, se não me engano, em Roma, né? Era um grupo lá de Roma, em que cada grupo desses, ele tem uma incumbência, certo? É como uma empresa. Tem o chefe, o subchefe, o outro que obedece ao subchefe, mas vai mandar nos operários, aquela coisa toda. Então, esse grupo aqui dos 300, ele estava incumbido, tinha o trabalho, vamos dizer, de fazer com que os Estados Unidos enfraquecessem. Quer dizer, o manejamento eu não quero nem saber como é que é, e mesmo que se eu tivesse estudado a maneira de ser, não interessaria aqui dizer. Isso é só uma ideia para vocês entenderem a situação, que a gente tem que ir lá no passado para entender o presente, e o futuro ninguém sabe. É o mês futuro. Porque esses grupos, eles já determinam o futuro, como os protocolos dos sábios de Sião, que nada mais é do que está acontecendo. E o que vem acontecendo durante esses anos refere-se a bancos, refere-se a... Deixa eu ver se eu lembro. Eu já li os protocolos. Sei lá, não vou lembrar agora. Há uma corrente que diz que isso é mentira e a outra corrente que diz que é verdade. Mas eu acredito que é verdade porque o que eu estou vendo, através dos anos, está acontecendo o que estava lá escrito, ou seja, já está determinado. É o caso de algumas passagens até da Bíblia, que não tem nada a ver com o Criador, não. Foram seres que disseram, olha, escreve isso aí, acrescenta isso aí na Bíblia e tal. E tudo isso para, vamos dizer, monitorar as pessoas. Como chega a um ponto que as pessoas começam
a ficar desconfiados ou a descobrir alguma coisa, então eles mudam a maneira que eles estavam agindo, fazem outras coisas, certo? Como foi dito que nós íamos ter que colocar um chip, pode ser que futuramente sim. E já estavam colocando em alguns países, e a coisa ficou tão divulgada que sossegou. Aí veio a V, veio o problema da V. Os vírus aí que lançam aí, esses vírus aí proposital, né? Para ver se resolve o que eles acham que tem que ser resolvido, na opinião deles. Então, esses enfraquecimentos, eles provocam muitas guerras, porque nessas guerras também, ele enfraquece uma parte que eles queriam enfraquecer e fortalecem a outra, porque vai lhes dar muito dinheiro vendendo armas, bombas. É o comércio, né? Comércio. É a mesma coisa que você tem uma loja, aqui no bairro onde eu moro, aconteceu muito isso há uns anos atrás. Tinha algumas farmácias, farmácia, drogaria, aí de repente abre uma outra, daqui a pouco pega fogo, daqui a pouco acontece isso, né? Foram lá e fizeram o serviço. Eu era criança e escutava falar também incêndio proposital. Eu tinha um parente, tinha padaria, teve lá um incêndio. Então, é uma maneira de enfraquecer aquela pessoa que perde seu dinheiro, tem que fechar a loja e ainda vai ficar devendo A e B, C. E ele vai melhorar, porque todos os fregueses ali daquela loja vai para ele. Tinha muito isso antigamente, agora acho que não. Agora é negócio de franquia, né? É diferente. Então falam na tal conspiração global. Cada um dá uma denominação. Tem uma organização da Bilderbergs, em Roma, Clube de Roma. Agora você vê, com a minha explicação anterior dos marcianos, é que os romanos, aqueles romanos cruéis que matavam a torta direito, descendentes lá dos marcianos, e essa organização, aí vocês podem imaginar quem são esses descendentes, que já vêm com aquela índole, né? E com aquelas ideias antigas. Por exemplo, a OTAN ela foi criada por uma determinada organização, e essa outra organização que a criou, foi criada por outra. Agora é complicado, mas quer dizer, tudo ligado, né? Uma coisa ligada à outra. E aí a OTAN, ela que fundou esse Bilder, eu tenho que ler, porque senão Bilderbergers, foi do tal clube de Roma. É o tal clube de Roma, comitê. 1948, gente, mais ou menos isso aí foi um pouco depois da guerra. Antes da guerra já existia aí organizações secretas, mas depois da guerra, então, aí teve mais força, né? A Segunda Guerra Mundial diminuiu muita gente, diminuiu muito os hebreus, os judeus. Os verdadeiros motivos, a gente não sabe, cada um disse uma coisa, né? Disseram que eles estavam prejudicando comercialmente, os outros, não sei. Há também os tais sionitas. Sionitas, e tem os... memória. Zionitas. Não é sionita, é zionitas, né? E
e os semitas, né? Os semitas são os verdadeiros hebreus que estiveram aqui na época da Atlântida, seus descendentes agora. E temos os sionitas. Os sionitas, segundo eu vi um filme, que são os falsos judeus, né? Dizem que o Rockefeller e o Rothschild são sionitas, né? Os sionitas, segundo eu entendi no filme, eles não eram hebreus, eles se dizem judeus, né? Judeus. Judeu é a religião, mas não é melhor dizer judeu, se não dá uma confusão, né? Eles se dizem judeus. Mas pelo que eu vi e entendi no filme, eles eram um povo ali próximo que ajudaram, eles vieram para ajudar os verdadeiros judeus, e nessa ajuda eles foram tomando conta, né? Se introduzindo nisso, naquilo outro, até que hoje nós temos essa divisão. Nós temos os verdadeiros judeus, semitas, e os não semitas, que se dizem que são judeus, que são os sionitas, e que fazem parte os do Illuminati. Os Illuminati são sionitas, e fazem parte, um dos grupos faz parte da nova ordem mundial. A coisa é complicada, né? É como o Criador, é como essa rede magnética da Terra, tudo ligado, nós ligados a ela, ela ligada lá à galáxia, ao Sol, é isso, né? O que está aí embaixo está aí em cima. É interessante, se você fizer comparação, ver que é o mesmo sistema, né? Então, eles determinaram, por que há tanta droga no mundo, né? Cada vez mais. Eles mesmos determinaram que seria lançado as drogas no mundo. E um dos primeiros, parece que, lançamentos foi a própria Inglaterra, lá foi na China, né? Se não me engano. Que eu esqueço o nome do negócio, acho que é tirado da papoula, se não me engano. É o ópio, né? Ópio. E começou daí e vieram outras, né? E sobre a doutrina que eles lançaram, esse governo oculto, né, Nova Ordem Mundial, que os povos, as populações de todos os países, que teriam que ser convencidas que nós dependemos do governo para sobreviver. Eu lembro, e aí está uma prova, eu lembro que quando eu estava fazendo um curso, não, já tinha me formado, Bem, quando eu acabei a minha faculdade, e nesse decorrer do curso anterior à faculdade, eu conheci um rapaz, que ele trabalhava em farmácia, era empregado de balconista, e ele... Hoje estou com minha blusinha, que eu fui uma Brahmani, minha blusinha de Brahmani, vou ter agora em casa. Veio lá do templo da Índia, direto para cá. E ele se formou em biologia. Então tinha um tal de projeto Rondon que eles iam... Era um tipo estágio, né? Que eles iam fazer lá no Nordeste. Então muitos alertaram aquelas pessoas, aquela pobreza, diz que era uma coisa horrível, ele me contou, horroroso. Crianças que tinham mais de um verme na barriga, eram barrigudas, né? Bom, então eles mesmo, os que iam fazer o estágio, procuravam alertar aquelas pessoas que o governo não estava fazendo nada, não ajudava eles. Não se podia, diz que não se podia falar mal do governo. Quer dizer, eles estavam tão catequizados que achavam que o governo é maravilhoso. Na época, o governo que estava na época, né? Era maravilhoso, que eles... Bom, aquilo era uma ajuda, mandar os estagiários, realmente era uma ajuda para ver o problema de saúde deles, né? Era uma ajuda do governo, realmente era. Mas eles estavam de tal maneira catequizados que não viam outras coisas. Não conseguiam ver.
E isso é tudo feito por baixo de panos. Eles colocam agentes em grupos dessas manifestações, em grupos com certas ideias e vão. Sabe que os humanos são muito persuasivos, né? Os humanos têm muito essa coisa de imitar os outros, ir pela cabeça dos outros, eles não conseguem ser individualistas. Eu tenho tido na minha vida muitos problemas de, vamos dizer, eu consigo, ou amizade, ou ter grupos, por quê? Eu sou eu, quer dizer, não é o ego, não é a questão de ego, eu vejo além as minhas ideias, eu vejo que isso não está certo, ou está certo. Eu vou aqui relatar um exemplo. Eu morei num prédio com muitos moradores em que tinha reuniões de síndico. Eu não comparecia, mas aí teve um dia que eu fui. Fui lá para votar, que era o síndico. Umas 2, 3 pessoas só me cumprimentavam ali, mas não tínhamos assim amizade, né, de ir na casa de conversar, alguma coisa, não. Mas aí eu fui lá. Então, observei que tinham 2 grupos. Um sentava para lá, outro sentava para cá. Eu sei lá onde é que eu vou sentar aqui mesmo, sei lá. Eu vou voltar em quem eu achar. Um dos grupos começou a me chamar para eu sentar lá, para votar no que eles queriam. Eu não fui. Eu voto em quem eu quiser. E aí você se torna antipática, começam a falar mal da gente, né? Começam a falar mal de você, implicam com você, etc, etc. Implicavam muito comigo lá. Tinha um porteiro que abria a correspondência e eu disse, como é que você faz isso? A gente tem que fazer. Aí começa, né? Até antipatia, porteiro com você. Por quê? Você é uma pessoa que segue determinadas regras. Você sabe distinguir o que é certo, o que é errado, ou distinguir a tua personalidade, a tua determinação. Uma pessoa disse que eu sou, como é? Eu sei que a palavra começa com P. Sei lá. Bom, o que eu sou eu gosto assim. Por exemplo, eu vou na casa de alguém e eu digo, não, eu não como isso, muito obrigada. E aquela pessoa quer te impor que você tem que comer aquela coisa. Né? Quase todas as pessoas são assim. Você vai na casa de alguém e quer te enfiar. Eu perdi uma amiga há pouco tempo. Ela não vinha aqui, eu só ia lá porque ela também tinha muita idade. Ela nem ia na casa da filha. Mas quando eu chegava lá, ela gostava sempre de me dar um lanchinho. Era pobre. E ela me perguntava, você quer isso? Você quer café? Quer mate? Quer isso? Quer o suco? Tá. Aí eu, por gentileza, bom, se tiver café pronto eu tomo. Não, mas ela queria fazer na hora. Esse é o certo. Mas impor. Você vai visitar alguém. A casa é desse alguém. E esse alguém está lá vendo a novelinha, o programa lá, o filme lá que ela quer. Aí chega a visita, bota no canal tal para ver não sei o quê. Errado. A casa é minha. Eu, por educação, por gentileza, posso perguntar à pessoa. A pessoa tem que aguardar. Eu posso não perguntar porque eu não quero. Eu quero ver aquilo, pronto. Estou no meu direito. Então, o que é que acontece? As pessoas não respeitam o espaço da outra. Né? Isso é falta de respeito. Jesus Cristo, quando veio aqui, segundo um que fazia palestra sobre extraterrestre, que o que ele disse mesmo nem foi bem o amor, o que ele disse mesmo foi respeitai-vos uns aos outros. Por exemplo, eu respeito o animal da maneira como ele é, como ele foi feito. Agora, por exemplo, é ridículo, eu vou na rua, bota o bicho mal acomodado naqueles carrinhos feito criança,
bota chapéuzinho, bota não sei o que, o bicho fica ali tolhido, deixa o bicho. Então, bota um negócio na barriguinha por causa do frio, quando tiver frio, né? Agora, pinta, bota óculos, fazendo mal à vista do bicho, óculos escuros no gado. Gente maluca, né? Isso aí são, para mim, são pirados. Vai me desculpar, mas são pirados. Temos que respeitar todas as vidas. Então, nós temos que respeitar o animal como ele é. Eu tenho um gato. Esse aqui gosta de ficar mais dentro de casa. Vamos botar ele aqui. Mas aqui ele gosta só do quintal. Então, deixa ele lá. Faça um abrigo para quando chover, para ele ficar lá. Ou então, abra a porta se ele quiser entrar para se abrigar da chuva, do temporal. Tem que tratar o animal. Não é maltratar o animal, né? Mas é deixar ele viver como um animal, ser livre. Então não há nem respeito com o animal, não se respeita as crianças, não se respeita os adultos, não se respeita os idosos. A realidade é essa. As crianças, há muito desrespeito, né, com as crianças. Debocham das crianças quando elas falam. Eu, por exemplo, em casa, eu disse que me perguntaram assim, eu era criança, eu devia ter uns 5 anos, sei lá, 4, 5 anos, não sei. Se viesse um leão, sabe o que faria? Eu dizia, eu ia jogar uma pedra. Aí ela começou a dar gargalhadas debochando. Ora, dependendo do tamanho da pedra e dependendo de acertar, fere-se um animal. Principalmente se der na cabeça, ele fica até atordoado, né? Enquanto isso estiver atordoado, a pessoa corre e foge, né? Aí debochou. Falta de respeito com a criança. Não teve respeito ou da inocência da criança, ou que ela realmente estava dizendo uma coisa certa. Quer dizer, debochando. Aí a criança já fica cheia de complexo por causa disso. Então, quer dizer, não há. É uma falta de respeito. E violência, né? Eu também tive violência na minha infância. É dizer, então, um monte dessas pessoas vai lá para a igreja, vai rezar, Pai Nosso que estás no... Amém. Vai lá para a igreja evangélica, só Jesus salva, só Jesus salva. Vai lá ser uma brahmana e ficar meditando horas e horas, horas e horas, lá 1 hora, 2 horas meditando. Vai lá para o templo budista também, falando aqueles mantras. No ex-templo Sai Baba, falando aqueles mantras. Nos Krishnas, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, que esse mantra dá muita alegria na gente. Aí vai lá para o centro espírita, aí fica, fez um santinho lá, toma passe, agradeço, pai. Chega lá do lado de fora, e muitos médios também que trabalham, chega lá do lado de fora, não tem respeito. Muitos médios, muitos gentis, ajudam as pessoas idosas a subir lá, escadinha para ir tomar passe. Mas lá fora, e lá fora, faz isso? Olha, nem liga. Então, eu estou falando isso porque aí acham que, como eu tive uma ex-amiga, aí ela deu lá uma esmola, eu disse, não, porque eu faço isso porque eu vou ganhar créditos no céu. O pior é que ela sempre ameaçava as pessoas quando faziam algo que ela não gostava. Então ela está ganhando créditos no céu, realmente, tanto negativo quanto positivo. Mas o que conta são o negativo. Você pode até ser boa para uma pessoa, mas se você for ruim para uma outra pessoa, não vai te adiantar nada. Então essas pessoas que frequentam e rezam todo dia. Eu tive uma parenta por afinidade, já falecida há muitos anos, que ela dizia para mim, você não reza? Eu fiquei doente, aí me ofereceram para ficar lá uns dias na casa deles, eu fui para lá, você não reza,
na Ave Maria, o Pai Nosso. Rezar faz bem para a gente, eu sei que faz bem, mas não resolve. Enquanto você está rezando, enquanto a pessoa está rezando lá, não está resolvendo. Às vezes, a pessoa que não reza nada, ela vai procurar resolver ou ajudar o outro, né? Também tem isso. Rezar faz bem, chama boas energias, mas não é isso às vezes que resolve. Eu sempre achei que isso não ia adiantar nada e não rezava mesmo. Porque a gente vê outras pessoas que reza e não adianta nada, né? Se reza adiantasse, ela não teria ido para o umbral, que eu fiquei surpresa. Ela estava no umbral. Porque tudo é cobrado. Isso que ela fez comigo, que ela falou para mim, foi cobrado, de certeza. Agora, a intimidade assim, com o marido e tal, não sabia muito, mas deu para perceber, nos dias que eu fiquei lá, deu para perceber que a coisa não era muito legal, né? Não era muito positiva. E aí as pessoas ficam pensando que, porque acreditam em Jesus, que ele vem salvar, porque eu frequento a igreja toda semana, vou lá na igreja católica, dou uma contribuição para o padre que está boa vida, ser sustentado. Vou lá na igreja evangélica também dar doação para o pastor que não trabalha, ser sustentado. Vou lá nos Brahmanes também, contribuo também, né, para eles ficarem lá naquele templo lindo, com conforto, que tem conforto esses templos. Enfim, etc, etc. Nada disso resolve. O que resolve é a pessoa desenvolver o amor incondicional, coisa que esses grupos não conseguem ou não querem. É o que não acontece com a nova ordem mundial, com os grupos da nova ordem mundial. Eles não querem obedecer às leis divinas, as leis de ajudar o próximo. Eles fingem que estão ajudando a população. Fingem. Eles lançam uma coisa, depois retiram. Depois lançam outra coisa para melhorar aquilo. E o povo pensa, não, mas o governo está fazendo isso para bem da gente, está vendo? Porque não sabe o que acontece atrás da cortina. Ou debaixo dos panos, como queiram. Certo? Então é isso, senhores, a nova ordem mundial, porque muita gente ainda não entendeu o que é a nova ordem mundial. Então a nova ordem mundial é esse governo secreto que tem agentes em todos os países e que é formado de reptilianos, draconianos e outros auxiliares, outras raças auxiliares de extraterrestres, e mais os humanos simpatizantes e mais os humanos encarnados em forma humana, mas que pertencem à raça deles. E muitos simpatizantes. Não é só, muitos humanos simpatizam com esse tipo de coisa. O que eles fazem, acham que está certo. Muitos acham que está certo eliminar a população, por exemplo, né? Que é o plano deles. Porque eliminando a população, bom, por exemplo, tem uma empresa, né? Tem 10 funcionários, mas alguns estão fazendo besteira e é difícil controlar, é difícil. Mas se eu tenho 5, muito mais fácil. E o tempo vai dar para checar todos eles que estão fazendo a coisa certa. É assim. A eliminação da população é para que eles possam manipular mais facilmente. E esses vírus aí, esses diversos vírus que são lançados, tem sempre, né? Sendo lançado um vírus novo, virose. A avó Cambinda, tem um vídeo da avó Cambinda, que incorporou numa médium. Ela fala sobre isso e ela diz, isso tudo é para eliminar a população. Ela disse, o espírito,
da Umbanda. A maioria das pessoas não gosta da Umbanda, acha, né? A Umbanda é luz, a Umbanda verdadeira, ela é luz. E ela vem informar isso para as pessoas. Que anda acontecendo em todos os países é para eliminar, porque tem muita gente, tá? Dá muito problema, né? Dá muita confusão. A violência entre os humanos está aumentando. Aqui no Brasil, o feminicídio aumentou drasticamente, mas eu em criança já escutava certas coisas aqui no Brasil. Parece que chama o machismo, né? Isso é uma ignorância, mas chama o machismo. Predomina muito, né? Este planeta tem a rede magnética masculina, então o que predomina mais aqui é a parte masculina. E a parte masculina não é delicada, né, gente? E até o próprio ato sexual do homem com a mulher eu considero violento. E nos animais a mesma coisa. Né, da maneira como é feito o sexo, é violento. Quando não deveria ser assim, né? E esse é o motivo também das guerras provocadas, né? O aborto também, a pílula para não ter filhos também foi uma tentativa, né? De pacificamente, mais pacífico. Não dá certo? Bom, aí vai apelar para a ignorância, vai apelar para uma coisa mais drástica, né? Porque a coisa não está dando certo. Então, aí colocam ingredientes nos remédios para nos fazer doenças, para provocar diabetes, para provocar fraqueza nos músculos, para provocar problema mental, né? Vocês nunca leem a bula do remédio. Médicos não leem a bula do remédio. Eu lembro que uma vez eu perguntei, doutor, eu posso tomar esse remédio porque eu tenho glaucoma? Porque eu vou atrás, depois que eu soube que muitos remédios provocam doenças, só que você tem isso e aqui não pode tomar remédio, aí eu tomo cuidado. Glaucoma é uma doença do olho, que você perde a visão, quando se perder a visão você não recupera. Diferente da catarata, que você, através de cirurgia ou através de tratamento bioeletromagnético, você consegue recuperar a vista, né? Eu fiz esse tratamento, a minha vista direita ficou recuperada da catarata. Então, a glaucoma é a pressão fica alta, o líquido fica lá dentro, pressão alta do olho, e aí arrebenta os vasos e aí não tem solução. Os vasos lá dentro é feito uma linha, né? É fininho. Esse vídeo vai ficar muito grande, hein? Fininho. Dá para ver aí, né? Fininho. Tá, fininho. E além de glaucoma, eu também tenho, como é que é? Mácula, problema da mácula. Que você não consegue mais focar. Eu na rua não... Eu vejo as pessoas, posso conhecer elas pela roupa, pelo andar, mas já não vejo a fisionomia muito perfeita, assim, ao longe. E a minha miopia também aumentou, porque olha, esse negócio de ter a vista seca dá vários problemas, e eu tenho, né? Então dá vários problemas. O computador é um causador disso. Mas o que a gente vai fazer? Todo trabalho agora é na internet, até para estudar, né? Então mas é o problema. Agora, existe umas lentes aí para botar um óculos especial para a irradiação não vir para o olho. Esse aqui, ó, esse dá para isso. Bom, então, essa nova ordem mundial, o que é que ela faz? Desde antes, vamos dizer, desde a época
antes da Babilônia, desde a época entre a Atlântida, ali um pouco depois da Atlântida, mais ou menos, desde essa época já foi bem idealizado, estudado o que viria a ser futuramente, né? E as consequências que viriam ter para que eles pudessem continuar com o poder deles, poder sobre as pessoas. Porque, na realidade, parece que as pessoas, quando há um grupo também, né, tem que ter um chefe para resolver os problemas. Porque às vezes aqueles todos ali no grupo têm uma divergência, um é a favor disso, o outro, então tem que ter um ali para seguir um caminho, né? E o caminho deles, desses componentes aí da nova ordem mundial, é o que eles acham certo. Não só para ter o poder, mas eles acham que essa tem que ser uma determinada maneira. É como certos planetas, que os extraterrestres lá, os habitantes lá, quando os seres têm filhos, os filhos não cuidam dos filhos. Eles vão lá para o estado lá, e eles é que conduzem essas crianças. Um erro, né? Não tem emoção, não tem nada. Quer dizer, eles são tratados como máquinas. Mas é o que ali naquele planeta, naquela dimensão daquele planeta, acha que aquilo é certo. Né? Então vai. É como o ensino de um colégio. Tem um chefão que determina lá, não, o que é necessário a criança estudar é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu, por exemplo, fui obrigada a estudar latim. E eu dizia, mas para que eu quero isso? Ninguém usa essa porcaria. Até que veio o outro chefe e disse, não, esse já teve mais consciência, disse, bom, realmente não há mais necessidade, né, de usar isso. Então vem e muda. Então tem que ter sempre um chefe. Só que às vezes esse chefe vai para o lado negativo e outros chefes de outros grupos vai para o lado positivo, né? Um é mais evoluído e o outro se considera menos evoluído. Que ele tem amor para ele mesmo. Quando os seres da luz, que se dizem da luz, que vêm trabalhar para ajudar as pessoas, eles têm amor incondicional para com os outros. Eles às vezes nem pensam neles mesmos, estão ajudando. Os negativos, que a gente fala negativos, são seres que fazem certas coisas por amor a eles. Entende? Egoísmo. Eles têm lá o grupinho deles, a família deles, às vezes eles vão fazer uma coisa que vai beneficiar até outros, mas ele fez aquela coisa beneficiando aquela família ou aquela pessoa que estava doente. Vamos botar uma doença lá. Conseguiu arrumar uma coisa, então aquilo começa a se espalhar, vai servir para hoje. Mas ele não pensou na humanidade, ele pensou só naquela pessoa. E os evoluídos, os que querem evoluir, eles pensam na humanidade, ou em todas as formas de vida, de ajudar o animal, preservar a vegetação, não sujar as águas, não jogar no final do ano barquinhos e florinhos no mar, né? Isso não adianta nada, tem um mosquito aqui. Ah, não é mosquito não, é outro bicho, sei lá. Eu já tive a chikungunhas e tem consequências devido a isso, tem que ficar de olho. Mas não é mosquito não. Então, manter as ruas limpas, né? Não jogar lixo, manter dentro do seu ambiente limpeza, né? E na própria pessoa, limpeza, não estou falando de vaidade, e tal, fazer no cabeleireiro, não, limpeza na pessoa, né? Que é muito importante. Você pode não ter dinheiro para frequentar cabeleireiro, nem fazer unha lá na manicure, mas você é uma pessoa limpa.
Porque eu me lembro, quando eu estava também deitada, eu pensava muito antes de saber esse mundo de coisas que eu sei, mas estava querendo saber, pesquisando, procurando leitura, não tinha ainda computador, demorei anos e anos para conseguir comprar um computador. Para juntar dinheiro para comprar computador demorou muitos anos. E eu querendo fazer meu trabalho e nada, né? Atrasei. Bom, e veio na minha mente como se fosse alguém dizendo: de uma vida sai outra vida. E o que você vê? Você vê um animal que morreu, mas esse animal não estava nem exposto ao ar livre. Ficou lá num canto, num cômodo lá. Quando você chegar lá, vê aqueles bichos, né, que me dá vômito. Quando vejo aquilo, me dá vômito. Os bichos brancos, doendo. De onde veio aquilo? De uma vida sai outra vida. Aqueles bichinhos saíram daquela própria vida que ainda, embora tivesse já o espírito do animal sair, mas isso ainda tem vida. Só não se mexe, não roda, mas tem vida ainda. Começa a produzir. Se você for pesquisar o microscópio, você vê quantas e quantas vidas existem. Quantas e quantas vidas existem aqui na nossa pele, neste momento, de cima dessa minha roupa de Brahmani, de ex-Brahmani, no computador, no ar. E por que se forma? Porque a centelha do Pai, Mãe, Criador primordial está em toda parte. E através dessa centelha é que nossos pensamentos formam geometria, a qual se une a pensamentos semelhantes ou iguais e formam uma egrégora. Por isso, um dos motivos que não devemos ter maus pensamentos é esse, porque estamos criando isso. Os humanos são criadores, eles criam. Então, quando um ser humano fala mal de uma pessoa, ele está criando uma energia negativa até contra aquela pessoa. É que a gente esquece. Às vezes eu tenho muitas falhas, porque a gente é habituada, né? Se habitua e a gente esquece. E aí, quando a gente esquece e faz, e aí a gente se sente mal. Sente muito mal, poxa. O dia já não é o mesmo para a pessoa, né, que faz isso, porque ela tem consciência já, mas não consegue. Acontece isso. Agora, esses seres, eles não se incomodam, eles até riem. Por exemplo, se um ser desses, pertencentes a NOM, estiver assistindo o meu vídeo, ele começa a debochar. Ou então começa a dizer: velha maluca, velha, vai falando, velha, não vai te adiantar nada. Outros, eu já fui até ameaçada no meu primeiro canal, de ir na meditação que estava fazendo com o grupo, que eu ia receber uma visita de um ser desses ruins. E a minha resposta foi: eu estou morrendo de medo, eu estou tremendo, estou morrendo de medo. Porque ele pensava que eu ia sentir medo. E o medo, ele se aproveita, porque o medo enfraquece a pessoa. Por isso que é bom a pessoa, por exemplo, vocês que estão no meu canal vão sabendo de muitas coisas, vão sabendo sobre esses seres negativos e como às vezes eles agem, o que eles são, e aí você já sabe que aquela determinada raça, se você estiver vendo algum extraterrestre daquela determinada raça, você cai fora, vai embora, vai sem medo. Ou então, se ele aparecer na tua frente, você fica ali, olha para ele, o que você quer? Sem sentir medo. Enfraquece ele, não você. Agora, se você dizer: não, cheio de medo, você está enfraquecido e ele pega e faz o que quer com você. O medo é terrível.
E eu digo por experiência que eu fui, na criação que eu tive, eu sentia medo. Eu era corajosa ao mesmo tempo, mas sentia muito medo. Medo de chegar em casa e ver lá a minha tia surrada no chão, ferida, que o marido batia. Medo quando ela, ignorante, dizia: eu vou fazer isso e aquilo contigo e ele também. Era assim, era esse tipo de coisa horrível. Mas eu fui sempre corajosa, porque ele se via, um dia veio para cima de mim, eu revidei. E eu revidava quando ele ia surrar ela. Então, mas eu fazia com coragem e com medo ao mesmo tempo, certo? E o medo enfraquece. E a pessoa vai ficando, assim, como é que eu vou lhe explicar? Insegura. Gera ansiedade, gera insegurança. Eu tenho ainda isso. Não tanto como eu tinha. Eu nunca fiz análise assim. Só fui uma vez por causa de umas dores que eu tinha e ela me despachou. Que eu fosse fazer só para me conhecer. Ela me despachou. Quer dizer, não era preciso continuar lá, né? Então eu mesma fui procurando entender o que é que eu sentia isso, aquilo, outro. E aí ainda tem um restinho disso, né? Ao ponto, a pessoa fica tão traumatizada com isso e com medo das inseguranças que te colocam quando você é criança. Isso é quando é criança, né? Porque desde criança esse é o mal, porque quando é adulto ainda, mas em criança, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que a ponto de você sentir diarreia na hora de resolver um problema, de fazer uma coisa. Isso chega a esse ponto, né? Eu tive muito isso. Então, e é esse medo que as pessoas têm, que os seres negativos, os draconianos, reptilianos, magos negros, os que servem aos magos negros fazem com vocês que têm medo. E mesmo não tendo medo, às vezes a gente é atacada, que eu já fui atacada por ser contra os negativos, eu já fui atacada por um mago negro, né? Mas foi retirado, ele foi preso, ele foi preso lá nas prisões dos extraterrestres lá da Lúcia. Então, vocês não devem ter medo. Muita gente está aí apavorada por causa do tal vírus. Quer tomar vacina? Mas, tudo bem, mas não vai ficar com medo. E se você está com medo de tomar vacina, mas é obrigado a tomar vacina, não sinta medo, porque esse medo, se você sentir, ela tem uma tecnologia, essa vacina, que se você sentir medo, você vai ter alguma coisa. É uma energia de baixa frequência o medo. Mágoa, o ódio dá a mágoa também é de baixa frequência. O ódio dá um tchan. Mas aí esse tchan é negativo, então vai para dentro de você e vai fazer mal, vai ocasionar doenças futuras. E faz mal àquele outro que você está com ódio. Você chega perto, eu odeio aquele cara, né? Eu odeio. Os alucinados. Então eu estava até falando aqui do feminicídio, né? Agora estou lembrando. Então aqui em todos os países, né, gera é muito usado a parte masculina, devido à rede magnética ser masculina. Ela tem formas geométricas masculinas. Então há muita brutalidade, né? E quando você encontra um homem que seja mais pacífico, geralmente ele já opta pelo outro sexo igual a ele, né? Também tem isso, né? E outros escolhem vir, querem ter essa experiência. Bem, então os ensinamentos dos seres da luz é para a gente não ter preconceito de nada,
ter respeito com as pessoas, ter amor a toda a humanidade, colocar, né, esse amor em prática, se tiver oportunidade. Muitas pessoas não têm oportunidade, mas quem tiver, colocar e não cobrar. Pessoas fazem bem aos outros e te cobram, né? Fica cobrando. Se cobrar, não estou nem falando de dinheiro, cobra, né? Cobra em dinheiro, mas cobrar porque você precisou até um outro favor, foi pedir a ela, ela não fez, você foi cobrar a ela. Ah, não, vou falar com a fulana porque ela me deve um favor. Errado. Você até pode pedir a ela, mas não com essa intenção de cobrar o que você fez a ela, o favor que você fez a ela. É tudo muito, é falta de amor condicional. É tudo muito complicado. Sim, em parte é. Só evolui quem tiver totalmente o amor incondicional. Ou você, se não tiver oportunidade de praticar, entender, concordar, entender, compreender e ter vontade de fazer. E aquele hoje, olha, eu às vezes até esqueço agora de fazer. Estava fazendo todo dia que eu fiz aí para vocês aquele decreto, que me foi orientado a fazer um decreto, que é o decreto da intenção, que isso ajuda muito vocês. Eu fiz um vídeo que tem isso. Como eu não fiz o decreto hoje ainda, eu vou fazer agora. Só não vou dizer o meu nome todo para ficar, vamos dizer, protegida, mas eles sabem, então não tem problema. Porque a gente tem que dizer o nosso nome todo de solteira, tá? Mas eu só vou dizer o meu primeiro apelido que eu tenho na internet, que nem é meu nome. Então, o Espírito veio para eu fiz esse decreto em setembro, dia 5 de 2021. Estou ficando mais organizada, colocando até as datas agora direitinho, como estou fazendo. Então é assim, Pai, Mãe, Criador primordial da luz. Minha intenção é que eu, Lina, de tal, papapá, desenvolva cada vez mais o amor incondicional dentro de mim. Isso ajuda. Que eu tenha oportunidade de praticar esse amor para com todas as formas de vida. Minha intenção é sempre seguir o caminho da luz. Que eu tenha respeito por tudo e por todos. Que minha consciência desperte para saber quem eu sou, o que devo fazer, comer, agir e o que devo pensar. Que assim seja, assim é, está feito, está nas mãos da luz. Então, mesmo que vocês não queiram dizer todo dia, mas se uma vez ou outra vocês lembrarem de fazer, porque esse vídeo está aí na internet, é só procurar no meu canal, façam. Isso ajuda. Ajuda, vai formando uma egrégora em você mesma, internamente, externamente. As pessoas vão começar a se sentir bem perto de você. Você já se sentou perto de alguém até numa condição que você tem vontade de cair fora e até você levanta, prefere viajar de pé? Então, você já sentou perto de alguém que você sente assim, me sentindo tão bem? Já? Então, pessoas que têm uma energia boa. Energias possivelmente já do amor incondicional, embora não esteja totalmente evoluído. Né? Então, elas já têm. Pois é. Então, senhores, a minha pergunta é, quem vencerá nesta terceira dimensão? A luz ou a não luz? A eterna luta entre a luz e as trevas. Quem vencerá? Haverá realmente o tal evento solar? Essa irradiação que irá dizimar tudo? Haverá a mudança dos polos? Sim, porque isso acontece depois de milhares. É uma coisa natural, isso acontece. Sim.
Os reptilianos e draconianos irão vencer, como já venceram em outros planetas, e foram derrotados em outros. Quem vencerá? Não se sabe. Haverá, depois que, se eles vencerem, haverá grupos para combatê-los? Sim, creio que sim. Porque a luz não para de trabalhar. E aí começa tudo de novo, né? Vai. E depois começa tudo outra vez, caso não seja dizimada esta dimensão. Porque, veja bem, os planos da luz e os planos da não-luz, às vezes são obrigados a mudar os seus planos. E às vezes as pessoas, como eu já disse muitas vezes, poxa, afinal disso que ia acontecer, disse isso, aquilo, afinal não aconteceu nada. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que não foi preciso colocar aquele acontecimento previsto. Não foi preciso acontecer aquilo que previsto. Aí os planos mudam, as coisas mudam. Assim como muda o vento de direção, muda as coisas. É preciso entender isso. Quando esse evento solar que diz que ele já foi reprogramado várias vezes, quer dizer, não tem data, mas quer dizer, não, ainda não vai ser daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por quê? Alguma coisa está acontecendo que eles estão assim, estão vendo, faz ou não faz. Poderá vir a acontecer, como poderá não vir a acontecer. Mas o importante disso tudo é a gente que, principalmente aqueles que não querem voltar numa terceira dimensão, pode não ter que voltar na terceira dimensão daqui da Terra, mas vai ter que ser reencarnado numa outra terceira dimensão de um outro planeta. Então, aqueles que não querem passar por esta situação novamente, porque é horrível, então tentem, talvez a gente não tenha muito tempo, mas tentem evoluir, independente dos acontecimentos. Não se preocupe com vocês mesmos. Pessoas ficam botando as coisas na internet, mandando para a gente através do WhatsApp, coisas e tal, e se esquecem que essas pessoas que estão lendo e que estão vendo, que se interessam por saber, que estão vendo meus vídeos e outros vídeos fajudos, mentirosos, e acreditam, e eles ficam lá preocupados com essas coisas e se esquecem que eles é que têm que se autotransformar, tirar a sujeira de dentro. O que é tirar a sujeira de dentro? Não ser mais mentiroso, não sentir mágoas, não sentir ódio, não sentir cobiça, não sentir inveja, amar ao próximo, amar o teu vizinho que faz cara feia para você, que você tem certeza que ele não gosta de você e não sabe por quê. Ou então, se você não consegue amar essas pessoas, ou que te prejudicaram, seja neutro. O que é ser neutro? Não sinta ódio, nem mágoa, nem vingança, nem nada. Neutralidade. É como certos países ficaram na Segunda Guerra, por exemplo, Portugal ficou neutro na Segunda Guerra Mundial. Não ficou nem do lado, nem do outro. Ele não quis saber, ficou ali na dele, né? Ficou sofrendo lá sozinho, com falta de coisas para comprar e tal, mas ficou lá, sobreviveu. Então, você se torna uma pessoa neutra. É como se você estivesse no caminho do meio, neutralidade. O caminho do meio é o balanceamento. Aí você vai balancear isso, você vai deixar isso para lá e vai pensar, não, eu tenho que desenvolver o amor incondicional, não posso sentir nada disso, deixa meu vizinho para lá, ele que vá lá, né? Pode até dizer um palavrãozinho, que é para desabafar e manda ele lá para aquele lugar, mas não sinta nada de ódio, dessas coisas. Eu, por exemplo, tenho aqui uns vizinhos falsos pra caramba.
Então, o que eu procuro, eu comprava até pão aqui no padeiro. Eu procuro já nem comprar. Quando eu puder, eu saio e compro pão. Se faltar pão, paciência em casa, com biscoito. Que aquela energia deles vai me fazer mal. Então, distância, distância. Uma delas estava outro dia ali no mercadinho que eu fui fazer mais compras, no hortifruti. Virei até para o outro lado, ela me viu, também não me cumprimentou. Eu virei para o outro lado, não quero nem saber. Então, não vou desejar mal. Mas se às vezes eu souber que aconteceu isso e aquilo, tem um outro vizinho mais adiante que quando me vê, eu não sei lá por que é o motivo, ele faz assim, se esconde atrás do portão. E é um cara que nem é dono da casa, ele toma conta da casa e o filho dele faz coisas indevidas. E ele ali, acho que deve ter só o salário mínimo, tem um problema na perna, coisa e tal. E eu fico assim. Só uma vez eu pedi para ele, dei o trocado, ele não quis, que ele foi para trocar uma lâmpada para mim. Eu não sei se é para eu não pedir nada para ele, eu até hoje não entendi. Aí um dia eu soube que ele estava internado, que tinha caído do telhado. Bom, aí vai me desculpar, mas eu até pensei, pois é, olha lá. O homem fica se escondendo de mim, que eu não entendo por quê. O que é que eu fiz para esse homem? Não estou entendendo isso. Mas quando ele passa por mim, falso, me cumprimenta. Ele não deveria me cumprimentar, porque ele faz isso. Ele não sabe que eu vejo. Ele pensa que eu não dou conta, ele pensa que eu sou babaca, né? E aí, quando acontecem essas coisas, aí você pensa, tá bom, deve ter merecido, né? Porque ele faz essas coisas. E aí? Talvez até ele mereça ter o filho que ele tem, que o filho até rouba as coisas dele. Deve ser para... Não sei. Não se deve julgar, mas a gente imagina. Por que o filho faz isso? Deve ser usar drogas? Até ventilador roubou do pai, levou. Aí, às vezes, a pessoa tem o filho que merece também, né? Um tio meu que faleceu semana passada, que o tempo passa tão rápido, tem mais de uma semana e meia, né? A filha também ele às vezes ficava lá sozinho, não queria saber, a filha morando perto, eu não queria saber e tal. Mas aí, às vezes eu fico pensando, e ele ficava magoado com isso, né? Mas eu soube umas coisas através da falecida tia dela, que me contou, e da avó dela me contou, e que a filha deve ter muita mágoa dele, já em criança também. Então, quer dizer, então cada um tem o filho que merece. Se ela fez isso também, né? Com ele, aí a pessoa tem que... Alguns pais se queixam dos filhos, mas esses pais, eles dizem, foi tão bom para o meu filho. Será mesmo? Esses pais tinham que olhar no interior deles, lembrar do passado, de quando eles eram crianças, seguir tudo, lembrar de como foi a vida entre eles, o que é que eles fizeram ou não fizeram, para ver se realmente há algum merecimento de que aquele filho o abandonou, o jogou no asilo, nunca mais foi ver o pai ou a mãe, né? Tem que ver isso também. Gente, eu lá fora, na rua, eu tenho tido muita ajuda, porque eu mal posso andar, o passinho assim, por causa das dores do endurecimento dos meus joelhos, que as articulações não estão mais funcionando, e são dores horríveis, e por causa da artrose a articulação passa a não funcionar. E eu tenho tido ajuda. Eu vou fazer minha compra, para ir aqui perto, no mesmo bairro, tem que pegar um táxi. É R$10, né? O chofer fica tirando as minhas coisas, botando na porta, ainda quer botar dentro da porta do meu portão onde eu moro.
deixo o táxi lá no meio da rua. Quando eu saio lá ninguém me ajuda, empregado lá do mercado, não. Mas quando eu vou para pegar o táxi, o cara sai, às vezes, de dentro do táxi, vai, pega minhas coisas e volta. Ele vê que eu tenho problema para andar, estou com a bengala. Mas isso. Quando eu ainda podia pegar ônibus, e eu estava em pé, a maioria sempre tive alguém. Teve exceção também, nem sempre, mas a quantidade era maior de pessoas através da vida de me oferecer o lugar para eu sentar. E por que isso? Porque às vezes, poucas vezes eu fiz, mas algumas vezes eu cedi lugar para uma pessoa que eu vi que estava precisando. Eu tive pessoa para me acompanhar, para me levar num hospital quando passei mal. Por quê? Quando eu fiquei em dificuldade financeira, tive que trabalhar de camelô. E uma senhora, quando tinha saltado do ônibus, ela gritava de dor. E eu ali, meu Deus, eu estava trabalhando no mesmo bairro, eu morava no outro bairro, mas era distante. Ia demorar para eu levar a minha banquinha com aquele peso todo. Mas a mulher estava tão desesperada de dor, ela gritava tanto, e ninguém estava ligando ali não, ninguém parava para ver isso. Aí pedi a um homem se não podia acompanhar ela. Ele disse mesmo assim, não. Foi a resposta assim, não. Esse cara vai responder lá, vai para um umbral. Porque isto vamos dizer, um crime espiritual, né? Não se pode negar ajuda, né? Qualquer pessoa. Aí eu, com uma dificuldade financeira danada, fui lá, paguei o táxi, fui para casa, levar minhas coisas e depois levei a mulher ao hospital público. O aparelho de radiografia era tão ruim que não acusou que ela tinha. Eu consegui o telefone do marido dela, telefonei, ele foi lá pegar, e levou, ela parece que tinha plano de saúde, levou ela e depois eu pedi o telefone, eu fiquei com o telefone, liguei e ela tinha quebrado uma vértebra, porque o animal do chofer do ônibus tinha dado um arranque tão grande quando parou o ônibus que ela perdeu o equilíbrio e caiu e fraturou. E uma crente, uma evangélica, dizia assim lá no hospital, ai que nervoso, meu sangue subia e descia, porque que vontade de falar para aquela mulher. Deus não dá nada que a pessoa que não tenha que suportar. Quer dizer, que ela achou que a mulher estava exagerando na dor que ela sentia, uma fratura, e logo no local que era, aquilo fervia, meu Deus do céu. E a mulher repetia aquilo, a crente, a evangélica. E eu tive pessoa que me levou, depois uma outra pessoa, 3 pessoas diferentes me levaram. Ajudei também uma ex-amiga, até ela era judia, eu levei também no médico, o médico era lá na Barra, Tijuca, longe, e ajudei o médico no curativo a tirar como é que chama? Aqueles coágulos do seio dela, que no hospital público não drenaram, não deixaram dreno, aquilo, ela sentia dores horrorosas. E a moça atendente que ajudava o médico desmaiou quando viu aqueles coágulos de sangue. Ela desmaiou. E o médico, coitado, todo atrapalhado, aí eu tive que ajudar ele. E em casa, quando ele tinha vindo aqui em casa ver, faltou a luz, eu fui lá, comprei a lanterna, eu mesmo apaguei tudo e não cobrei nada da moça e tal. Então, eu tive uma ajuda de fazer um tratamento experimental aqui para minhas dores e tal. E acabei, depois paguei, né? Depois paguei porque foi... Mas quer dizer, as oportunidades aparecem. Às vezes não é com aquela pessoa que você ajudou, não é com aquela pessoa que, mas eu ajudei agora, eu precisava disso assim, assim, aí pensa que não é com aquela pessoa às vezes que você ajudou. As oportunidades de ajuda
vem com outras pessoas, de outra maneira. Agora, se você puder ajudar essa pessoa que te ajudou, aí outras você nunca mais vai ver, né? Eu, por exemplo, se chegasse aí na Mega Sena, eu ia ajudar essas 3 pessoas que atualmente, que eu sei, eu estou em contato com elas, eu iria ajudar de alguma maneira, né? Essas pessoas. Porque tiveram amor incondicional, fizeram gratuitamente, sem interesse de... Porque as outras eu não sei onde estão. Eu não sei onde está aquela pessoa que me levou também na rua e viu que eu caí, estava sangrando, me levou. Eu não sei quem é, eu nunca mais vi, nem lembro bem da fisionomia. Eu não vou me lembrar daquele homem que até era da Universal que me levou também. Que eu estava sempre caindo, perdendo o equilíbrio, acho que era por causa da osteoporose, não sei, eu não sabia que estava. Me levou lá, foi comigo também, mas são pessoas que a gente não vê mais e também não guarda bem a fisionomia delas, é uma coisa rápida, né? Mas aquelas, então, que te ajudam, que estão ainda em contato, aí eu gosto de ajudar também, né? Ou ajudar de uma outra maneira, de uma outra forma que essa pessoa precise, né? Bem, senhores, eu acho que já está bom, viu? Já está muito grande para não ficar maior ainda. E paz e luz a todos, e lembrem-se que só o amor constrói, em todos os sentidos. Muita paz a todos e vamos aguardar, né, os acontecimentos. Estamos no final de outubro do ano de 2021. Isso é só uma referência para que mais tarde alguém possa ver esse vídeo, saber mais ou menos a data, que às vezes a pessoa nem repara embaixo, né, a data que foi feito o vídeo. Então, nós estamos em outubro de 2021, quase chegando, né, ao final do ano. Espero que o 2022 seja melhor do que este, né, do que este e do que o anterior. Então, paz e luz e muito amor incondicional. Tchau, tchau.